Podem sentar. Esses dias temos feito alguns estudos com relação a alguns personagens que compõem o presépio. Não sei se os irmãos perceberam isso. Falamos sobre os magos, não foi, pastor? Falamos sobre os magos. Temos alguns toques aí diferentes para o Natal, né? Emanuel. Quero fazer um teste. Quem estava aí domingo deve lembrar. O que significa Emanuel? Hã? Vou lembrar para quem não estava aí. Emanuel. Em quer dizer dentro, dentro, dentro. Manu quer dizer nós, conosco, né? E El quer dizer Deus. Então, é Deus dentro de nós. No caso, Deus dentro de cada um de nós. Isso quer dizer Emanuel. Muito bem. Hoje nós vamos pensar um pouco e meditar numa outra figura, em outras figuras do presépio que não estão no desenho do presépio. Quem vocês imaginam que seria? São muitas pessoas. São muitas pessoas que vão resultar naquele dia. Quem são esses? Os antepassados de José e Maria. Eles não aparecem no presépio, mas o passado deles resulta no futuro presente, no caso ali, deles, né? O José e Maria. Então, eu vou lhe pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 1 e vamos ler dos versículos 1 a 17. Até hoje eu nunca vi ninguém falar sobre a genealogia de Jesus no Natal. Na verdade, eu nunca vi. Alguém já viu? Se alguém já viu, por favor, fale. Eu vi, né? Já ouvi. Então, depois daqui, os irmãos vão sair sabendo aí, né? Genealogia de Jesus. Só um detalhe. Nós temos dois tipos de genealogia. Nós temos a de Mateus, registrada no capítulo 1, e temos a de Lucas, registrada no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Todos os dois, se você olhar e comparar as genealogias ali dentro, né, as figuras que antecedem tanto Maria e seu esposo, vocês vão ver que as pessoas ali são bem diferentes, com exceção de alguns, como Davi, que aparece no meio desse negócio, e Abraão. Aí as pessoas pensam, como pode ser isso? Isso aqui é uma questão até só de curiosidade. Mateus registra a genealogia de José, direto de José. Então, José, pai de José, avô de José, bisavô de José, e assim por diante, até chegar em Abraão. E Lucas registra a genealogia de Maria, que também vai chegar lá em cima, em Abraão, e ele vai até mais longe, vai até Adão. Né? Lucas ele faz um compilado mais detalhado em relação a antecedentes de Abraão. Ele vai mais para trás até chegar a Adão. Adão, Sete e assim por diante. Né? Mas, quando você lê essa genealogia, você encontra lá Lucas, registrando que eram descendentes, né, no caso, os ancestrais de José. Esses são os... Aí começa lá, pai de José. Aí você olha em Mateus, pai de José era outro. Como entender isso? Esse pequeno detalhe, daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse pequeno detalhe. Mas, para começo de conversa, entendam que Mateus registra o lado de José e Lucas registra o lado de Maria, ok? Não haja confusão nisso. Vamos ler, então, a genealogia de José. Mateus 1, de 1 a 17. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar.
Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio, e na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Treinei bastante para ler esses nomes. Dessa lista, tirando Jesus, qual para você é a figura mais importante? Tirando Jesus, para você, qual é a pessoa mais importante? Não vamos para o teorema de Chutágoras, não, porque não dá certo. Vocês vão entender uma coisa interessante. Antes de te responder essa pergunta, vamos pensar o seguinte. Dá uma olhadinha de novo para essa lista. Nessa lista você vê aí alguns nomes, né? Pessoas conhecidas. Você já estudou, inclusive, sobre elas. Por exemplo, Abraão, pai da fé. Você já estudou sobre Abraão. Isaac, Jacó, Judá, Arão, irmão de Moisés. Você estudou algumas vezes sobre esses nomes aí. Alguns não tão conhecidos assim. Alguns não tão conhecidos nossos. Mas você já deve ter visto e ouvido alguma vez. Você encontra, por exemplo, Boaz, Raabe, Boaz, filho de Raabe, e aqui se salvou lá de Jericó, Ruth, nora de Noemi, Jessé, Davi, rei de Israel, Salomão, filho de Davi com Betseba, e alguns nomes, principalmente depois do exílio, que você não conhece quase ninguém. Né? Você olhar aqui, o negócio está complicado aqui, né? Você não pode ter ouvido como referência a outra pessoa, por exemplo, do versículo 15, Jacó. Aí alguém olha esse Jacó e vai pensar que é aquele Jacó lá de trás. Não é, é outro Jacó. Né? É outra pessoa que está pertencendo aqui à genealogia de Jesus Cristo. Alguns são conhecidos, outros nem tanto. Então chega José e ali é o padrasto de Jesus, marido de Maria. Isso aí você vê nessa lista. Concorda comigo? Ótimo. Agora, nessa lista aí, nós encontramos algumas características interessantes, que é aí que eu começo a caminhar com os irmãos, dentro dessa genealogia. Todas essas pessoas, sendo que, tirando Jesus Cristo fora, todas elas foram pessoas pecadoras. Concorda comigo? Quando você olha para essa lista, mesmo aquele que você não conhece, você olhando para essa lista, você vai ver, são pessoas que tiveram suas falhas, seus pecados. Você quer que eu cite alguns? Conhecidíssimos. Abraão, ele vacilou e teve um filho com Agar, sua escrava, a escrava de sua esposa, e com isso gerou um grande problema. Que até hoje, essa crise lá no Oriente Médio é fruto desse negócio. Né? Quer mais um? Davi, que apesar de ter um harém para ele matou um homem, Urias, e casou-se com a esposa dele. Aliás, nem casou. Primeiro ele teve relações, para depois depois de morto o camarada, ele foi então e casou com ela, Betseba. Você tem outros aqui também.
volta um pouquinho mais, você vai ver que Isaac comete os mesmos erros que Abraão. Abraão, quando ele chega no Egito, ele mente, né, dizendo que a sua esposa era sua irmã. De fato era, mas não era mais, né? Agora era a esposa. E quando Isaac vai para o Egito também, a mesma coisa ele faz, né? De fato era parente, mas era sua esposa. Você vê, o pessoal ali mentindo. Judá também. Você lembra de um pecado feio de Judá? Conhecimentos bíblicos. EBD. Né? Judá também fez uma coisa feia. Você lembra? Vou dar uma cantada aqui de um nome, Nora. Ah, teve um filho com a sua nora. Ele foi numa bela de uma cidade e encontrou a sua nora, só que ele não sabia que era a sua nora porque estava disfarçada de prostituta, né? E ele se deita com ela. Coitado. Né? Você vê como é que são. Você vai ver homens aqui, Salomão também, homem também, Raabe, enfim, você vai encontrar nessa lista todos eles, se você pesquisar, seus defeitos. A Bíblia é uma coisa interessante, também mostra os defeitos desses grandes homens e mulheres que ali estão escritos. Isso tem um motivo, daqui a pouco a gente conversa. Muito bem, mas apesar desses defeitos, nós vemos a sua relevância. Abraão foi chamado por Deus, obedeceu, ganhou o título, inclusive, de pai da fé, apesar das suas vaciladas. Davi, apesar também de um homem temente a Deus, apesar das suas vaciladas, foi um homem segundo o coração de Deus. Então você vai ver que nesse trajeto aqui do povo, você vai encontrar pessoas ali que, apesar das suas falhas, foram pessoas importantes para Deus. Foram importantes para Deus. Outra coisa interessante também nessa lista, você vai ver que há nesta lista pessoas que eram discriminadas pelo homem, mas, pelo contrário, considerada por Deus. Arrisca o nome? Raabe. Arrisca o nome? Era simplesmente discriminada pelos homens, inclusive pelo próprio Mateus, mas ela foi considerada por Deus. Não, na lista. Vocês não sabem, não? Dá uma olhadinha lá no versículo 6. Dá uma olhadinha no versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Por que não entra o nome de Betseba? Cuja mãe foi Betseba. Por que não entrou Betseba? Porque o judeu, ele simplesmente, o homem, né, a pessoa, discriminava esta mulher. Não a considerou, mas Deus a considerou, tanto considerou que está na lista. Sabe aquele negócio, eu não quero te falar o nome dela, mas Deus está mandando eu escrever, vou dar um jeito. Escreveu, mas escreveu. Mulher de Urias. Saiu pela tangente, mas não deixou de dar o recado. Betseba. Então, a mulher que era discriminada pelos homens, mas Deus a considerou. Senão nem citava esse detalhe de mulher de Urias. Nem isso citaria. Você também encontra pessoas que eram desconsideradas, não discriminadas, desconsideradas pelos homens, mas foram usadas por Deus. Preste atenção na minha fala. Mulheres, nesta lista, foram desconsideradas, mas Deus as usou. Como é que eu sei disso? Porque o judeu não valorizava as mulheres. Não valorizava as mulheres. A mulher era vista mais como um objeto. Aliás, ainda há culturas hoje, infelizmente, né, que pregam isso, que a mulher ela não tem valor. Infelizmente, tem pessoas que desconsideram a figura da mulher.
Até hoje tem pessoas assim que pensam. Mas, no entanto, Deus usou. Como é que eu posso dizer isso? Nessa lista eu encontro as mulheres. Eu podia passar, né? Batido. Não contava. No Novo Testamento você vê isso. Não se contava as mulheres nem as crianças, só os homens. Lembra dessa passagem da multiplicação dos pães? Tinha lá uma porção de homens contados, mas não consideraram as mulheres nem as crianças. Eram pessoas desconsideradas pelos homens, mas, no entanto, Deus usa. Deus coloca nesse meio. Maria, Betseba, Rabi. Você vê aí essas mulheres aparecendo nesse negócio. Ok? Agora, mais um detalhe ainda nessa lista. Ainda focando nesse detalhe. Pessoas que não eram judeus, ou judias, no caso as mulheres, que fizeram parte do povo de Israel depois de uma conversão, vou dizer assim, depois de uma mudança, e abraçando a fé, você vai ver isso. Onde é que eu vejo isso aí? Ruth. Quem foi Ruth? Nora de Noemi. As mensageiras estudam geralmente isso, né? Mensageiras, né? Viu a Adriana respondendo ali? Mensageira. Veja bem. Ela, Ruth, era de que povo? Moabe. Ela fazia parte do povo moabita, que não eram amiguinhos do povo de Israel. Não eram amiguinhos, apesar de serem parentes. Parentes distantes, mas eram parentes. Mas era um povo que não se dava com o outro. E, no entanto, Moabe, aliás, Ruth, a moabita, uma estrangeira, faz parte da genealogia de Cristo. Uma outra pessoa também, quem? Tem uma outra mulher aí nesse negócio. Raabe, lá de Jericó, não era povo de Deus, não fazia parte, mas quando ela percebeu que o povo de Deus estava vindo e que Deus tinha entregue aquela cidade em suas mãos, ela se prostrou diante daquele Deus e adotou o Deus de Israel como seu Deus. Então você vê pessoas, né? Você vê homens e mulheres que não eram parte do povo de Deus, mas que Deus usou. Mas tem um nome, para melhor dizer, uma família nessa lista que nem judeu era, mas que foi o início de tudo. Já dei a dica. Já dei a dica. Abraão. Abraão não era judeu. Abraão não era judeu. Sua esposa Sara também não era judia. Seus filhos também não eram judeus. A denominação judeu só veio depois, lá na frente. Eles eram de onde? Quem sabe a história bíblica? Olha, hoje eu estou forçando, né? É dos caldeus. Ur dos caldeus. Abraão é lá da cidade de Ur dos caldeus. Nem judeu era. Nem tinha lei. Nem tinha Velho Testamento. Não tinha nada ainda. Mas Deus o chama e dele faz uma nação que hoje você conhece como povo de Israel. Mas esses detalhes curiosos aí, que a gente pincelou, tem uma finalidade. Qual é a finalidade? É que quando você agora olha para essa lista, você vai ver um importante fato, é o seguinte: Deus quer nos usar para a sua honra e para a sua glória. Então, o que é importante nessa lista, vejam, é o seguinte: foram homens e mulheres que, apesar das consequências, se colocaram à disposição de Deus. Veja o Cântico de Maria em Lucas capítulo 1, versículo 38, lá quando, então, depois do anjo ter dito a ela que ela seria a mãe, né, que dela viria Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que libertaria seu povo. Olha no Cântico de Maria o que Maria diz. Uma mulher, né, agraciada, né, privilegiada. Olha só o que ela diz:
Lucas 1:38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo o deixou. Olha só, a deixou. Veja só uma coisa interessante. Sou serva do Senhor. Serva do Senhor. O anjo, quando chega para Maria, diz: ó, Maria, o negócio é o seguinte: você foi privilegiada e de ti virá o Messias, o Salvador. Né? Você vai ficar grávida e vai ter esse menino e vai botar o nome dele Jesus. Né? Muito bem. Olha o que ela deixou para trás. Faça uma análise, não com os olhos de hoje da nossa cultura, mas tente olhar um pouquinho para a cultura daquele povo lá atrás. Uma mulher que aparecesse grávida antes de casar, o que acontecia com ela? Alguém sabe? Era morta, apedrejada. Ela comprou barulho, né? Ela simplesmente ia dizer assim: Senhor, peraí, eu não estou casada ainda, eu estou noiva. Ainda estou noiva. Se de repente aparece um neném na minha barriga, como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou explicar? Hoje, agora trazendo para o dia de hoje, como é que uma garota chega para papai e para mamãe e diz: papai, mamãe, estou grávida. Quem é o pai? O Espírito Santo de Deus. Vai rolar alguma coisa assim? Ninguém vai acreditar nisso. Agora se coloca naqueles dias. A situação seria igual. Ela chegando para o seu pai, chegando para sua mãe: mãe, pai, ó, estou grávida. Como é que é? Estou grávida. O Espírito Santo de Deus me falou, o anjo veio e me apresentou, se apresentou e disse que eu seria mãe do menino Jesus, o Salvador. Você acha, com a nossa cabeça de hoje, que naquela época seria bem visto isso? Não, ela seria apedrejada. Olha o que ela deixou para trás. Ela deu a sua vida. Ela não simplesmente tentou argumentar ou discutir a situação, quem sabe, talvez. Não, não. Ela colocou a sua vida a serviço de Deus, independente do que poderia acontecer, as consequências. Mas tem mais consequências. Aí vem José. Vai explicar para o marido, que não era marido, era noivo. Explica para o marido: oh, eu estou grávida. Aí o que fez José? Você sabe a história. Né? Mas você, homem, aí pensa um pouquinho. Você vai casar, tua noiva de repente aparece grávida. Você sabe que não foi você. O que você vai pensar? Já era. Desconfiança. Como o Glaucio falou, babou. Vergonha. Né? Então você olha que ela também correu risco com o seu marido. Aí o marido que a amava, isso é interessante observar, para que ela não fosse morta, porque era a lógica do assunto, ele diz o seguinte: vou embora, vou sair de fininho, porque pelo menos ninguém mata ela, porque vão jogar a culpa em cima de mim. Eu que fui o culpado. Que posição, hein? Aí o anjo diz: não faça isso, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus acabou e ponto final. Ele, amém. Por isso. Então veja que Maria se coloca numa posição de serva. Semelhante a ela, quem fez igual? Abraão. Abraão, sai da tua terra, para uma terra que eu vou te mostrar, para uma terra que eu vou te dar e tal, e te serão benditas as nações da tua terra. Ó, você vai ter um filho. Senhor, mas eu estou chegando na minha idade que a coisa já não está funcionando direito. A minha esposa já passou do período dela. Como é que fica esse negócio? Vai vir. E ele, com quantos anos tem Isaac? 100 anos, redondinho, 100 anos. Ele vai ter seu filho Isaac. Veja, é outra pessoa que também saiu e largou tudo para trás baseado numa promessa. E se você olhar essa lista, quantos outros não fizeram igual? É que você não conhece a história de todo mundo e nem eu. Mas uma coisa eu te digo, foram homens e mulheres que abandonaram
tudo por Cristo. Não interessa o que poderia acontecer com eles. Eu sigo Cristo. Essa coisa que você tem que olhar nessa lista. Porque se eles não fizessem o que fizeram, se eles não tivessem feito, Jesus chegaria, claro que chegaria, tem a ver por outra mulher. Mas uma coisa eu sei, perderiam o privilégio de se participarem daquela lista de nomes de homens e mulheres que foram agraciados por Deus, porque através deles Jesus Cristo veio a este mundo. Certo? Segunda coisa que eu olho para essa lista, irmãos, foram homens e mulheres que, abandonando as suas vidas, abraçaram a vida de Deus. Voltando ao Cântico de Maria. Olha só. Veja lá que Maria fala, voltando ao Cântico. Lucas 1,38. Ela diz, sou serva do Senhor. Agora, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa frase, que aconteça comigo conforme a tua palavra, ela está dizendo o seguinte, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ela está dizendo, em outras palavras, que a vida que agora ela vive, parece Paulo, né, falando, né? A vida que agora ela vive não é mais a vida que ela quer viver, mas sim a que Deus quer que ela viva. Ela simplesmente, ela abraça o projeto de Deus. Ela abraça e vive o projeto de Deus. Veja o que foi os outros homens no passado. Você vai ver que Abraão abraçou o projeto de Deus. Raabe abraçou o Deus de Israel. Ruth abraçou o Deus de Israel. Em vez de voltar para sua terra natal, como a sua sogra me tinha dito. Davi abraçou Deus. Ele deixou sua vida lá de pastor no campo e foi servir a Deus. José mesmo abraçou o projeto de Deus. Ah, é assim? Estamos juntos. E José, diz a Bíblia, respeita Maria até o dia que Jesus nasce. Olha que coisa bonita. Abraçou o projeto de Deus. E por causa disso, hoje você está aqui, né, alegre, sorridente, comemorando o Natal, que diga-se de passagem, não é nem hoje, né, nem amanhã tampouco, né? Você está aqui agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque Deus enviou Jesus Cristo, porque homens e mulheres escolhidos por Deus, chamados por Deus, abraçaram eles. Abraçaram a Deus. Abraçaram. Outra coisa, ainda nessa lista, foram homens e mulheres que tinham seus olhos voltados não para o aqui e agora de suas vidas, mas sim para a eternidade. Se você olhar, por exemplo, Hebreus capítulo 11, que você conhece bem, Hebreus 11, versículo 12 a 16, você vai ver que o autor aos Hebreus, ele diz a respeito desse pessoal, mas ainda se referindo já lá ainda em Abraão, ele diz assim, aquele homem já sem vitalidade, está falando de Abraão, originou-se descendentes numerosos. Quando ele fala descendentes numerosos, ele está inclusive se colocando ali, se ele era um judeu, né? A gente não sabe quem foi o autor. Mas ele está colocando ali todos os judeus, como as estrelas dos céus e incontáveis como a areia da praia do mar. Então essa lista que Hebreus aqui está relatando não é só Abraão e alguns que ele coloca, são todos, inclusive Maria, José, né, que eram do povo de Israel. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Espera aí, então morreu sem receber as promessas? Não tem lógica isso. Mas acompanha o texto. Viram lá de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos aonde? Na terra. Estrangeiro e peregrino é alguém que está passando, não vai fixar.
Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Detalhe, se Abraão tivesse outros olhando para a pátria daqui, eles voltariam para suas casas. A coisa está difícil, a tempestade está muito grande, não sei lá, posso ser apedrejada porque vão pensar que eu fiz o que não devia antes do casamento e coisa e tal. Então eu vou voltar para o meu quartinho, vou voltar para a minha pátria. Mas não, eles não fizeram isso. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Agora vamos voltar novamente ao Cântico de Maria. Só que aí dentro do Cântico de Maria, lá no versículo do capítulo 1, versículo 46 a 47. Quando o anjo chega para ela logo no início, Maria, o negócio é o seguinte, você vai ter o filho, né? Então, Maria diz assim, Lucas 1, 46 a 47. Lucas 1, 46, 47. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece o Senhor. E o meu espírito se alegra em meu Salvador. Em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Então vejam aí, coisa interessante, irmãos. Olha só. Maria, quando ela diz essas palavras, a que me chama muito a atenção está exatamente no versículo 47. A frase do versículo 47, quando ela diz, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quando Maria diz isso, quando ela diz isso com respeito a Jesus Cristo, ela não está falando seu Salvador daqui, deste mundo. Não. Por quê? Por quê? Por que ela não está vendo Jesus Cristo, o Messias, como aquele que viria salvá-la neste mundo? Mas sim para a eternidade. Por que eu posso dizer isso? Porque Deus conhecia o seu coração e sabia muito bem o que ela pensava. E, segundo, juntando ao texto de Hebreus, eles viam não o aqui, essa pátria passageira, mas a pátria celestial. E eles sabiam que só conseguiriam entrar nessa pátria celestial só por Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro, que viria e morreria em nosso lugar. Conhecimento da palavra de Deus. Quando ela lia, com certeza leu, lá no Velho Testamento, as palavras dos profetas, e inclusive aquela palavra que ele viria, Jesus Cristo, da qual muitos não viam nenhuma alegria, formosura em sua aparência, mas ele levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. E o castigo de Deus que estava para ser derramado sobre nossas vidas, foi derramado na vida de quem? Do Messias, Jesus Cristo. Então, quando Maria fala meu Salvador, ela está se juntando aquilo que ela já sabe e conhecia das Escrituras Sagradas no seu coração, que o Messias não veio para salvar as pessoas neste mundo, mas salvar deste mundo, levar para a glória eterna, levar para o céu e a eternidade.
Por isso ela diz, olha, você vai ser no futuro lembrada, ela mesma diz, né? Como bem-aventurada, graciada, feliz, porque ela fez, aliás, Deus fez nela aquilo que talvez outras tantas desejassem, mas não estavam preparadas, porque não sei, a Bíblia não fala e eu também não quero saber. Eu só sei que Deus quer nos usar. Ele quer te usar. E ele querendo te usar, ele fala ao teu coração. Ele chama a você e diz: sai, vem, vem, vem para junto de mim. E essas pessoas todas que têm o seu nome, por exemplo, registrados aqui, e lá em Lucas também, agora falo um detalhezinho, por quê, né, desse detalhe de José ser falado lá em Lucas, filho de, né, pai de José, porque Maria, mulher, não era considerada, lembra disso que falei? Aí entra José, porque não tem palavra em grego para genro, é filho também. Então, o pai de Maria, quando José casa com Maria, se torna filho do pai dela, né? Mais ou menos parecido com o que o pessoal fala hoje, né? Ah, esse aqui é meu genro, não, fala, esse aqui é meu filho, né? Do coração, coisa e tal, a minha nora, minha filha e coisa e tal. Mas veja, Deus usou esse pessoal todo, apesar das suas dificuldades, seus pecados, apesar das suas fragilidades, Deus usou esse pessoal todo exatamente porque eles se colocaram à disposição de Deus. Não interessa o que os homens falem, não interessa o que as pessoas pensam, não interessa a cultura, não interessa nada, interessa que eu quero servir a Deus e ponto, e acabou. E deixo ser usado por Deus, independente das consequências que possam vir a acontecer nas nossas vidas. Porque aqueles que entregam suas vidas ao Senhor são mais do que abençoados. Então, aquele presépio que você viu aí nas lojas por acaso, né, constituído, né? Tem muita coisa ali meio fantasiosa, mas aquilo ali, aquele fato do nascimento de Cristo só ocorreu porque essas pessoas todas, tanto do lado do pai de José, biologicamente falando, e do lado dos pais de Maria, biologicamente falando, todos eles foram homens tementes a Deus, que foram sendo separados, usados por Deus de alguma forma, de alguma maneira, para que aquilo acontecesse, que é o nascimento de Jesus. Tanto Maria quanto José são descendentes de Davi, ambos, né, de filhos diferentes no caso, mas ambos são descendentes de Davi, e da linhagem de Davi é que viria o Messias. Não tinha outra linhagem ali, só Davi. E Davi de Abraão, e Abraão de Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus, criado por Deus. Que a gente possa ver nesse quadro você e a mim também. Nos vejamos ali como pessoas importantes para Deus, que querem ser usados para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar?